Você já sabe? Ah, o Efraim sabe o que você vai fazer, vou te mostrar já já, porque ele trouxe pra gente todas as dicas de final de semana, pra você saber os lançamentos. É muito legal que você preste atenção em tudo aqui. Nossa, você tá colorido hoje? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. A Paula falou que você tá de X-Men. Você vê como eu não entendo nada de filme, né? Porque eu nem sabia o que era. Dos quadrinhos, na realidade isso aqui é a roupa do Wolverine, dos X-Men. Você é louco por X-Men? Eu adoro, gosto demais, gosto de quadrinhos, cinema, tudinho. Então você vai nesses encontros que eles fazem, às vezes? Olha, aqui? eu não tenho tempo na realidade, né? Não tenho tempo, então fica um pouco difícil. De vez em quando surge a oportunidade, a gente pega e aparece, mas tá meio difícil ultimamente pra mim. A agenda tá complicada. Tá, mas agora com a estreia na rádio, né? É verdade, então tá corrido pra caramba, mas é bom, quanto mais trabalho, melhor. Olha, a partir de segunda-feira você vai encontrar, ouvir todas essas dicas e muito mais com o Efraim na rádio. Qual é a rádio? É Energia 97. Na Rádio Energia 97, você fique sintonizado lá, ele estreia segunda-feira com muitas dicas, muitas novidades. É muito legal que você acompanhe todo dia. Das 10 ao meio-dia, às segundas-feiras. Toda segunda-feira, das 10 ao meio-dia. A partir de segunda-feira agora, hein? Olha só que nós vamos ficar ouvindo, tá bem? Até meio-dia dá que o programa começa a 1. Puxa vida. Que bom, Obrigadão. que bom, né? Dá uma ansiedade, né? Quando vai começar um projeto bastante, novo, né? bastante, pra caramba. Mas é legal porque é aquilo. Quando você faz uma coisa que você gosta, né? Aí a coisa flui. É verdade. O frio na barriga é natural, mas é bom também. Né? Que legal. Mas eu gostei dessa camiseta do X-Men. Gostou, e você tá já homenageando a estreia mesmo do Apocalipse? É, essa semana. Estreia hoje, na realidade. A gente tem um trechinho dele também? Vamos ver? Depois ele vai falar pra gente mais um pouquinho sobre essa estreia, mas eu quero que você veja primeiro esse trecho que a gente preparou pra você do X-Men Apocalipse, que tá estreando hoje aqui em São Paulo, no Brasil, né? No Brasil. No Brasil inteiro. I saw the end of the world. I could feel all this death. Jean, it was just a dream. You wander through the willows in the forest you have found. I've been called many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first. Mutant. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Wherever this being was, he always had 4 followers he would imbue with power. Like the 4 horsemen of the apocalypse. He got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. What is it? Oh, God. He can control all of us. The world needs the X-Men. That's why I'm here. To fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Everything they've built will fall. And from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before. Então, você viu o trecho do X-Men Apocalipse, mas, sabe o que eu não entendo? Porque o Wolverine não é protagonista desse filme há milhares de anos e eu não vi nenhuma imagem dele aí. O que acontece? Nesse trailer, nem tanto. Quer dizer, eles soltam sempre vários trailers, né? Tem um que mostra lá a garra dele. Então colocam ele, pelo menos esse filme... Mas ele tá quase como um convidado especial do próprio filme? Isso, exatamente. Mas o que acontece? O ator, o Hugh Jackman, ele já faz Wolverine há 16 anos, né? E se não me engano ele tem contrato pra fazer mais um filme pra fechar a trilogia Wolverine.
ela tem contrato com a Fox. Então eles fazem o seguinte, pelo menos nessa trilogia dos X-Men, eles colocaram o Wolverine, por exemplo, no filme anterior, que é o do Bryan Singer, o X-Men Dias de Futuro Esquecido, ele tem uma participação assim primordial, e aí nesse terceiro, que é o que fecha essa segunda fase da trilogia, ele tem uma participação, mas é mais como um easter egg, é uma participação especial mesmo, entendeu? Então funciona dessa forma, mas tem de estar lá, né? Porque já faz há 16 anos, então se não tiver um pedacinho com o Wolverine... Isso não faz sentido também, né? Exatamente, no X-Men. Se bem que... Esse filme está dentro das expectativas ou não tá legal? Tá dentro das expectativas, sim. Se você for colocar uma nota ali de 0 a 5, uma nota 3. Cai um pouquinho porque, assim, baseando-se nos quadrinhos, e aí o pessoal que é nerd sabe muito bem o que eu tô falando, o vilão principal do filme, que é o Apocalipse, ele tem... poderia ser melhor explorado. Ele é grandioso em todo sentido. E aí eles aproveitam, mas não da forma que deveria. Um outro vilão interessante que é o Magneto, esse tem um arco bem explorado. E aí outros personagens, igual tem uma personagem que o pessoal adora dos X-Men chamada Jubileu, uma personagem asiática. Ela tem uma participação pequena perante a participação, por exemplo, de uma grande atriz que é a Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar. E, lógico, a personagem dela é uma personagem que nos quadrinhos ela tem importância, mas não tanto. Então, assim, eles fizeram da personagem dela, que é a Mística, uma anti-heroína. Na realidade, ela é vilã. Só que, na adaptação, virou uma anti-heroína. Ganhou mais poder por conta da Jennifer Lawrence. Então, há uma diferença. Eles mudam um pouco algumas peças. E algumas para melhor, outras não ficam tão boas. Mas agora, o filme... os que são chegados no X-Men, tipo você, gostaram? Então? Eu gostei. Mas poderia ser melhor. É porque aquilo, né? É que o pessoal que é nerd sempre quer alguma coisa maior, grandiosa. Por exemplo, igual o Batman vs Superman, que causou uma polêmica tremenda. Teve gente que amou, teve gente que odiou. Recentemente o Capitão América Guerra Civil também, que foi muito bom. Alguns também não gostaram, mas sempre tem. Nas opiniões elas divergem. Mas a maioria, todo. De modo geral, gosta, porque vocês não fariam tanto. Né? Exatamente. E assim, uma coisa que é legal explicar é que o pessoal pega e sempre comenta, né? Mas por que não é igualzinho aos quadrinhos? Porque é uma adaptação. Então, dependendo, é um veículo diferente. Então você pega... Não é tudo que você consegue adaptar também e transcrever totalmente para o cinema, né? E você precisa prestar atenção também, você que está em casa, é importante que você preste atenção. Quando você assiste, quando você lê uma revista, uma história em quadrinhos, é muito diferente do que aquilo que você vê, porque que você escreve ali, os desenhos, para você transpor exatamente para o cinema, não teria nem graça, porque você quase reproduziria. A ideia não é essa, né? De quadrinho nenhum. Até a Mônica, quando passa pro filme, as pessoas não gostam. É verdade. Porque você, na verdade, quando você está lendo, você imagina o personagem, né? Então você cria a voz está na tua cabeça. Se você nunca ouviu a voz do X-Men, por exemplo, de um herói, você cria aquilo na tua cabeça, você cria o diálogo, você imagina como são realmente as pessoas baseado no desenho. Quando aquilo se materializa, daí tem uma outra conotação. Então nunca vai estar exatamente como você gostaria, porque cada um tem a sua maneira de ver e até o autor também tem aquela maneira dele, por isso que é diferente, Exatamente. né? A visão do diretor, na realidade, e isso que você comentou é até interessante destacar. Você pega e fala da direção. Por exemplo, se eu vou dirigir um filme e você vai dirigir o mesmo filme, são visões completamente diferentes. Você pega até a abordagem pode ser outra, né? Essa que é verdade, você pode abordar de uma outra forma. Depende muito do repertório de cada um tem um repertório diferente. Então, e adaptar o que você falou, essas lacunas do imaginário. Se você pega uma adaptação de um livro, por exemplo, é óbvio que o livro você lê e ele está repleto de palavras que vão tentar preencher essa lacuna do imaginário e você vai criar. Então é diferente. Agora, quando você coloca isso na imagem é o que você imagina, é a visão do diretor. Então pode ser parecido com aquilo que você almejava ou diferente. E aí tem o pessoal que não conhece, muitas vezes acaba criticando. Então é bom explicar isso daí direitinho, que adaptações são muito difíceis de serem realizadas mesmo. E gente, pra criticar cinema é complicado, porque ou coisa que dá trabalho pra fazer, né? Quando você vê bastidores, ainda mais esses filmes de luta, de futuro, de violência, isso que é um trabalho que eles têm, uma coisa absurda. Coreografias, né? De luta, por exemplo, são extremamente complexas, dão muito trabalho. Eu acho que foi do X-Men que passou um tempo atrás, eles gravando no fundo verde,
presos em cabos de aço, mas é tudo feito pelo computador. Também. Só que tem que ter a sincronia do artista, que eu não sei o que é pior. Exatamente. Se ele terminar a mesma cena ou se ele parar no meio pra toda a arte do computador entrar os efeitos. E o ator ele tem que ter um preparo. Um caso curioso, até aproveitando o X-Men Apocalipse, a própria Jennifer Lawrence, que faz a Mística, ela fez bonita e talentosa. Ela fez Jogos Vorazes. E ela atira com arco e flecha. Ela aprendeu a atirar com arco e flecha. Então assim, ela falou assim, não, eu não quero que alguém faça por mim, eu vou fazer. Então depende muito da performance do ator. Às vezes o ator vai lá e fala assim, não, eu quero fazer. E às vezes vai lá o dublê e faz também. Independente, o trabalho dos dois é extremamente complexo. O ator ele precisa se desdobrar porque não é uma coisa que ele está acostumado a fazer. Então ele vai aprender, área dele, ele vai aprender a fazer. Você pega o exemplo do Keanu Reeves quando fez Matrix, se não me engano, 1 ano ou 2 anos antes ele entrou numa academia de Kung Fu e foi treinar Kung Fu. Ou seja, as cenas de luta em que ele golpeia, é ele mesmo golpeando. Ele mesmo golpeando. É muito legal isso, né? A dedicação, né? Isso por isso que dá certo e fica essa série aí que fica 16 anos fazendo o mesmo personagem. Né? Você nem sabe mais onde termina você e começa o personagem. Nessa história aí do X-Men Apocalipse, então ele é o primeiro mutante, na realidade. Ele ressurge e, óbvio, a história é bem clichê dos quadrinhos mesmo, né? Acabar com a humanidade, conquistar o mundo e fazer com que a raça de mutantes, ela... E no final dá tudo certo? Ai, será? Será que eu falo? Eu não sei. Fala porque eu não vou assistir mesmo. E o público, como é que fica? Filme no final dá sempre tudo certo. Dá certo e aquilo. Eu sempre falo, às vezes a gente tá assistindo novela, por exemplo, e a pessoa fala assim, ai, será que ele é mocinho ou a mocinha vai morrer? Eu falo, não pode. Porque se morrer na novela, vai virar vida real. Exatamente. Eu não assisto aquilo lá, vai ficar vendo a desgraça até o final. No final tem que acontecer alguma coisa boa. É verdade. Como todos os filmes ali com o selo Marvel, apesar de que esse filme ele é da Fox, tem, lógico, uma cena pós-créditos ali, então assim, vai dar continuidade, vai ter continuidade e vai ter uma bela continuidade pela frente. Esse segundo arco já se encerrou, né? Resumo da ópera. Assista que vale a pena. Esse é o nosso conselho pra você. Você assista que vale a pena. É o X-Men Apocalipse, que está hoje já em todas as salas, nas principais salas de cinema, com certeza, do país. E olha, e daí tem esse outro que eu gosto, porque o X-Men, eu tava falando pro Efren, que eu nunca assisti, gente, é verdade, não vou mentir pra vocês. E esse outro também de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes, me falaram que era tão violento que eu também, se alguém me falar, eu gosto do Chororô. E daí o Efren falou assim, temos o Chororô pra você também, que é o Pais e Filhas. Pais e Filhas é o Chororô? É o Chororô. É drama, mas a gente chama de Chororô. Eu tinha um produtor, o Glauber Magalhães, que o Glauber falava assim que eu gostava de Chororô. Então é o Chororô, esse tá garantido. Então deixa eu assistir esse trailer primeiro, a gente já volta pra comentar o Pais e Filhas. Your father wrote my favorite book, Fathers and Daughters. My name's Cameron. I'm Katie. As in potato chip. Yes. I am writing a new book about you. I call it Potato Chip for as long as I can remember. Could it be about us instead? Can it be about us? Yeah. My daughter is a genius. I need a minute. Those seizures are the sign of something serious. You need treatment. I can't do that. I have a daughter to raise. And that's exactly why you need to. You better go and stay with Aunt Elizabeth and Uncle William. Back as soon as you can. I love you, Katie. Please, Joyce. You're sick, Jake. Daddy? You spent a year in the hospital. Your last book tanked. We live in the United States of money. I'm doing the best I can. We'd like to adopt Katie. Katie is my daughter. I don't love. You have loved. A long time ago, once. Am I getting me to Prince one day? You will one day. Katie, stop! I don't know how to do this. Be the girlfriend. You know that everyone that loves you is going to leave you. I'm really trying to understand you. I'll be there in your heart. You're the best thing that ever happened to me. It's the original. I want you to have it. Katie, what I love more than the last number. We'll be fine. Beauty sweat. Não
mas eu tava dizendo aqui, a gente fica falando da vida dos outros, sabe? Da vida pessoal da pessoa. Nem falei do filme, eu falei, nossa, como o Russell Crowe engordou. Ele não é? Engordou? Tá parecendo um papaizão. Pro papel do filme Noé, ele ficou mais forte, ele ficou musculoso, né? Gladiador também, Ele é um ator que tem esse caráter multifácil, né? E é ele, no caso, estreando ele e a Amanda Seyfried, a história é uma história interessante porque é do diretor Gabriel Montino. Pra quem não se lembra, ele dirigiu 2 filmes fantásticos do Will Smith que faz o pessoal chorar, que é o Sete Vidas e o A Procura da Felicidade. E é lindo. São filmes muito bonitos, né? E esse filme, ele tá dividindo um pouco opiniões porque é um roteiro simples. Dizem que é um roteiro meio que novelesco, né? Por quê? Porque é uma coisa... cai no clichê do melodrama, etc. Só que assim, o roteiro ele é bem simples, só que o diretor, ele sabe transformar o roteiro em uma coisa mais... A condução dele, né? A condução dele é muito boa. Porque o roteiro da Felicidade, lá, da Procura da Felicidade, também era muito simples, né? Porque é uma história... Eu até te perguntar se aqui era uma história real, porque aquele lá era, né? Esse não. Esse é uma ficção mesmo. Então, o que acontece? Você tem um pai... apaixonado pela filha, ele perde a esposa, cuida da filha sozinho, ele é um escritor e ele começa a ter problemas de saúde, começa a ter surtos psicóticos. A história, na realidade, ela se passa de forma paralela, porque você tem a história do pai e da filha, ela pequena, ele cuidando dela, e ela adulta, ela tem um problema gravíssimo envolvendo a própria infância e a fase adulta, porque ela não consegue amar. E o pai é uma figura completamente apaixonada, tá? Então, assim, cria-se um ponto de interrogação aí, no sentido de que o que ocasionou, o que fez com que ela se tornasse uma pessoa... Eu ia falar de onde saiu isso, sendo que ele sempre foi tão carinhoso com ela, porque aqui fala que ela perdeu a mãe aos 5 anos de idade. E ele era um pai extremamente dedicado. Então é aí que está a complexidade da história, que ela se dedica a cuidar de crianças que têm alguma deficiência, talvez para suprir essa carência dela. Então é um filme que vale... Mas essa é a minha opinião, né? Que vale a pena ver. De 0 a 10. De 0 a 5 é que a escala que eu coloco no meu site é 3. 3? Tá bom, você não gosta desse tipo de filme, que eu sei. Eu gosto, lógico que eu gosto. Você gosta de Dramalhada? Vou falar pra você. Quem gosta de X-Men não vai gostar desse filme. Claro que gosta. Eu não sei se você já assistiu um filme com o Richard Gere, chamado Sempre ao Seu Lado. Que já, ele tem da dança? Não, é um... Ele qual tem, que é? Inspirado em fatos reais também. Ele tem um cachorro da raça Hachiko. Deus me livre, quase morreu. Aquele filme eu quase desidratei. Aquele filme que ele fica em frente à estação de trem esperando e o moço morre. Esse filme aí... Meu Deus, gente. Aí eu vou contar uma história pra você e pra quem tá assistindo a gente. Agora, assisti a primeira vez no cinema, eu segurei o choro, né? Falei assim, não, vou segurar, vou aguentar. Aguentei, né? Aí, beleza, segurei. Aí um dia eu tava assistindo a sessão da tarde. Aí eu falei assim, eu vou conseguir, agora é de boa, porque eu já vi a primeira vez, tava sozinho. Na sessão da tarde. Aí pronto, sozinho, não consigo segurar nada. Não, eu tentei, eu coloquei o rosto pro alto assim, mas a lágrima caiu. Aí eu perdi. Gente, olha, vale a pena. Esse filme é um filme antigo, deve ter uns 15 anos, né? Qual? O do Richard Gere? Não, de forma alguma. Isso? No máximo 5 anos. Não, será que só isso? Sim, é bem Como recente. que é o nome? Eu nunca sei o nome. É bom que eu ia pensar no nome de tudo, chama Sempre ao Seu Lado. Sempre ao Seu Lado. Olha, vale a pena você alugar o DVD. Você que gosta de um chororô também? Gente, é lindo demais. Mas sabe o que é? É a fidelidade. Exatamente. É de 2009 eles estão falando. 2009, tem um tempinho. Então, isso mesmo. 8 anos. É isso mesmo, Olha, é muito legal, porque é legal quando você descobre esses filmes, porque eles têm implícito essa coisa que o americano preza muito, que é a fidelidade. A gente ainda está aprendendo isso, eu falo no dia a dia. O brasileiro tem outra concepção disso, né? Ele tem problemas familiares com a filha, se não me engano. Exato. Então tem toda uma história que na verdade ele se prende muito ao cão, ao cachorro, como amigo dele. Exato. Que é aquela pessoa mesmo, pra ele estar ali do lado, e o cachorro, ele sabe a hora que ele chega, que é 6 horas da tarde. Daí você vê lá o relógio marcando e tá lá o cachorro esperando por ele todos os dias. Depois, gente, vocês não têm noção da desgraceira que acontece, mas vale a pena ver. É muito bonito. É lindo demais. Esses filmes são bonitos demais. São muito bonitos. E esse aspecto mais sensível da coisa, né? Na realidade, a gente sempre se sente bastante comovido quando assiste um filme de romance onde o casal ele passa por situações assim completamente adversas e se separam. E depois dá certo alguma coisa, porque pelo amor de Deus, eu fico tão triste quando não dá certo. 500 dias com ela, por exemplo.
Agora o povo resolveu fazer filme que não dá certo o final, gente, que o mocinho morre, ou então fica doente. Credo, mas o filme não vai ser uma realidade. Isso que eu falo pra você. Eu não gosto dessas coisas. Tem uma parte que é interessante, gostei agora o 500 Dias com Ela, que é do Mark Webb, e é interessante porque na versão em inglês, né, quando você assiste dublado, perde um pouco esse significado. Mas na versão em inglês você tem lá a tradução, que é 500 Days of Summer. Eu não vi esse ainda. É legal? Nossa, é fantástico, é sensacional. E ele toma um revés ali, porque a paixão da vida dele não se consolida. Ele conhece uma outra garota, que essa garota que ele conhece chama Summer, e ele conhece depois uma outra garota chamada Autumn, né? Que é uma estação que é uma estação muito sequência. O verão, a outra é o outono, inverno, entendeu? Então, assim, é legal porque trabalha com essa metáfora de que a vida continua. Então, se você perde um grande amor hoje, você pode conseguir um grande amor amanhã, né? Tem de continuar na batalha. Eles trabalham de forma... Dependendo do diretor, eles trazem muito essa questão da sensibilidade aí, de uma forma legal. A gente tem as comédias românticas, mas essas comédias mais sérias, elas mexem bastante. Comédias não, perdão, esses dramas mais coisa americana mesmo, né? Olha, tem que encerrar, mas antes eu quero só falar, tem um também do George Clooney, que é um dramalhão, que eu até assustei quando eu vi, que eu nunca tinha visto fazendo isso, que é alguém que morre também, ele cuida da filha, numa cidadezinha do interior. Ele mora no interior, assim, é muito bonita, não imagina que eu vou lembrar o nome nunca. George Clooney, ele conseguiu, né, bastante destaque em papéis de drama. Eu gosto muito do George Clooney em 11 Homens e um Segredo, gosto bastante. Eu também gosto daquele filme, acho engraçado até. É muito legal também, mas assim, os acho filmes que juntar drama, aquele monte de estrelas numa coisa só é muito louco, né? E assim, complexo, porque imagina, é muita gente boa. Gente, pra você extrair a grana, pra você extrair o melhor de cada um deles. E eles conseguem fazer uma coisa equilibrada. A impressão que dá quando você vê aquele filme é que parece que eles não estão competindo. Eles juntaram tipo assim, parece que tem um monte de amigo no mesmo lugar que tá brincando de fazer cinema. Exatamente. Né? Porque eles têm mais ou menos a mesma participação. É igual aquele que tem que é o negócio de umas férias, os velhos lá que vão pra um lugar que parece umas férias. Daí tem um que é acho que é o Al Pacino. Tem tanto filme de, por exemplo, Férias Frustradas, alguma coisa. Não, é um que é um senhor, que são aqueles que é o Al Pacino, mas aquele senhor negro. É o Morgan Freeman. O Morgan Freeman e mais uns dois. Isso. Acho que é Férias em Las Vegas. Isso, exatamente, Férias em Las Vegas. Porque também tem um monte de astros e eles estão todos lá brigando e conversando. Parece uma coisa engraçada. É meio que uma versão do Se Beber Não Case, só que dos mais velhos, entendeu? Então, assim, é uma sátira da sátira. E é bom também. E eles são muito bons. Funciona demais. Nossa, eu vi uma entrevista do Morgan Freeman quando eu tava morando lá, contando da história dele, do problema que ele teve com álcool, de como ele começou, do preconceito racial. Ele é muito bom, e ele é muito sincero, assim, a entrevista dele também vale a pena. É um ator que não é nem pela questão da idade, mas assim, ele nasce brilhante já, né? É um ator fantástico. O Morgan Freeman é um ator fantástico. Agora, se eu não me engano, parece que ele não era pra ele ser artista, não. Ele contou depois vários deles. Era muito louca a história dele. A história dele é muito louca. São histórias meio cabeludo, assim. Depois você lê, histórias assim inspiradoras. Ué, a gente tem que parar, porque o Lima me mata. Tudo bem. Tá lá pra lá e pra cá, lá me esperando. Olha, você encontra mais orientações e dicas sobre cinema do Efraim Pedrosa lá no Instagram dele. No Facebook. No Facebook. Tem que fazer no Instagram, Efraim. Eu preciso fazer. Efraim Pedrosa, crítico de cinema. Você escreve tudo isso, Efraim Pedrosa, crítico de cinema. Lá no Facebook, tá aí na tela, que o nome dele é diferente, Pedrosa é com Z. E você escreve tudo lá, tudo direitinho para você ter mais informações no Facebook. E a partir de segunda-feira, na Energia 97, às 10 horas da manhã, tem as dicas para você já começar a sua semana por dentro de tudo que está acontecendo. Das 10 ao meio-dia, toda semana. Se você não mora em São Paulo, você assista pela internet. Dá para assistir, não dá? Acho que dá. Eu acho que dá. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho que dá para ver pela internet, tá? Obrigada, viu, querida? Bom final de semana pra você. Também. Beijo, tchau. Moço do X-Men. Gente, fala a verdade. E eu nunca assisti o X-Men. É uma vergonha. Tem coisas que você não pode falar na TV.